sobre a artéria aorta. Aqui a gente consegue vê-la como um todo e a gente vê onde ela se inicia, né? Que é aqui na aorta ascendente, onde ela está saindo ali da base do ventrículo esquerdo, localizado lá no nosso coração. Aqui a gente também observa a artéria carótida, ou a artéria coronária direita e esquerda, que são responsáveis pela irrigação do nosso coração. Quando a gente sobe, a gente passa pelo arco da aorta, que é composto por 3 ramos. O principal é o tronco braquicefálico, onde está a nossa artéria subclave direita e a artéria carótida comum direita. O tronco ele começa lá no mediastino superior, onde a crosta da aorta ela se trifurca e aí se forma. E termina lá na articulação externa clavicular, atrás, né, da articulação externa clavicular direita. E aqui a gente vê os 2 ramos, depois, né, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. Passando do arco, a gente vê a aorta descendente que está descendo e está posterior ao nosso coração, onde ela termina lá na 4ª vértebra lombar, onde vai formar as artérias ilíacas e vai irrigar os nossos órgãos abdominais internos. Ok? A aorta, ela se localiza-se no nosso coração. Ela se divide em 3 estruturas: o tronco brachiocefálico, a artéria coronária comum esquerda e a artéria subclave esquerda. A artéria coronária comum, ela se divide em 2, a direita e a esquerda. A artéria coronária comum direita, ela se origina-se do tronco bronquiocefálico. E a artéria coronária esquerda, ela se origina-se do arco aórtico. Elas fornecem um sustento vascular para a cabeça, para a face, para o crânio. E as artérias subclávias, elas são divididas em 2, direita e esquerda. Elas se originam-se do bronquiocefálico direito, do lado direito, e a esquerda do arco aórtico. Essas artérias, elas se ramificam pelo todo o corpo, levando oxigênio e sustento vascular. As artérias vertebrais direita e esquerda e as artérias carótidas direita e esquerda, elas são responsáveis por toda a vascularização da nossa cabeça e do pescoço. Aqui, da artéria subclávia, ela se origina então as artérias vertebrais. As artérias vertebrais, elas passam através dos forames transversos cervicais de C6 até C1. E elas se fundem, a artéria vertebral direita e esquerda, elas se fundem para formar a artéria basilar. A artéria basilar, então, ela entra pelo nosso cérebro através do forame magno. Então, a artéria basilar, após o forame magno, ela se divide em duas. Ela se divide em duas para irrigar toda a parte posterior e inferior do nosso cérebro. E aqui, como a gente pode ver, aqui é o polígono de Willis, que é justamente essa divisão que a artéria basilar faz para poder irrigar o cérebro. Aqui a gente pode observar que as duas artérias carótidas, elas são responsáveis por levar sangue rico em oxigênio para o nosso cérebro. E aí a artéria carótida externa, ela é responsável por irrigar toda a parte externa do crânio. E a artéria carótida interna, ela é responsável por irrigar toda a parte interna do nosso crânio. Eu vou estar falando sobre a veia cava. A veia cava, ela é considerada a principal veia do corpo e ela é dividida entre veia cava superior e veia cava inferior. E eu vou estar falando sobre a veia cava superior. A veia cava superior é essa em azul aqui, e ela vai trazer o sangue dos membros superiores para o coração, de forma que o sangue ele vai passar pela veia cava superior
Em seguida, vai para o átrio direito. Do átrio direito, ela vai para o ósseo atrioventricular, que vai ficar aqui. Do ósseo atrioventricular, vai para o ventrículo direito e logo após vai para os pulmões. E a veia cava superior, ela é formada por 2 veias braquiocefálicas. Um outro ponto que eu vou estar falando é sobre o tronco braquiocefálico, que é esse daqui. O tronco braquiocefálico, ele tem como principal função levar sangue para o cérebro. E ele vai ter 2 ramificações. Uma delas é a artéria subclávia direita, que vai levar o sangue para os membros superiores da parte direita. E a outra é a artéria carótida comum direita, que vai levar o sangue para o pescoço e para a cabeça da parte direita. Bom, vou falar do tronco braquiocefálico. Ele é o primeiro ramo do arco aórtico e a parte dele, como vemos aqui na imagem, ele vai se ramificar na artéria carótida comum direita, que ela vai originar mais 2 outros pontos, que foi explicado anteriormente, e a artéria subclávia direita, que vai para o nosso membro superior direito. Vemos aqui uma imagem mais clara. Temos aqui, nessa região aqui, nesse segmento, a artéria braquiocefálica direita e a braquiocefálica esquerda. Na esquerda vai surgir também a subclávia esquerda, que vai se ramificar para o nosso braço esquerdo, e a veia jugular interna, que ela é a mais grossa, e aqui nela, esse ponto é o ponto que ela tem a maior dilatação, que se chama bulbo superior. No braquiocefálico direito, vai se ramificar a subclávia, a carótida, e entre elas vai surgir a jugular externa. A jugular externa, ela é uma junção da veia facial posterior com a auricular posterior. Ela recebe sangue do crânio e das partes profundas da face. A superfície que ela se encontra é da glândula parótida ao nível do ângulo da mandíbula, aqui, nessa região. Também a veia braquiocefálica, ela origina a veia cava superior, que é por onde o sangue venoso ele vai se encaminhar e entrar no coração e a partir daí vai ser oxigenado. A jugular interna, ela se situa na carótida interna, inicialmente, e depois se encontra na lateral carótida comum, aqui. E o sangue que ela vai receber, vai captar, o sangue da cabeça, mais precisamente o forame jugular, que é a base do crânio, e o do pescoço e superficialmente a face. Veia subclávia. Há 2 veias subclávias grandes em cada um dos lados do corpo humano. Cada uma delas é a continuação da veia axilar, que se une à veia jugular interna, que forma assim a veia braquiocefálica. É através das veias subclávias que o sistema linfático faz a sua relação com o sistema cardiovascular. A veia jugular interna ela vai se juntar com a veia subclávia para formar o tronco braquiocefálico venoso. E a jugular externa ela vai então desembocar na veia subclávia. A veia vertebral origina-se no triângulo suboccipital a partir de numerosos pequenos afluentes que nascem dos plexos venosos vertebrais internos e saem do canal vertebral acima do arco posterior do atlas. Pequenos vasos se unem com pequenas veias dos músculos profundos na sua parte superior da parte de trás do pescoço e formam a veia vertebral que entra no forame do processo transversal do atlas e desce formando um denso plexo ao redor da artéria vertebral, no canal formados assim pelos forames transversos das vértebras cervicais.